hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. E ó sim, ó sim. Desce aqui, ó sim, desce em mim, a tua morada, lugar de viver. Ó sim, vem desce os céus. Ó se descesse aqui. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala. Mais uma vez. E estamos juntando, ei, A terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando. aleluia. Eu estava ali perguntando ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Qual mensagem? O que o Senhor quer trazer, Pai? Senhor, como eu posso orar? Como eu posso clamar o Seu nome? Como eu posso chamar a Tua atenção, Senhor? Que palavras eu posso usar? Que oração eu posso fazer para demonstrar, Senhor, o quanto eu Te amo, o quanto eu Te anseio, o quanto eu Te desejo, Senhor? E de repente aquele silêncio, um silêncio, só um silêncio. E antes de vocês entrarem nos últimos 2 louvores, eu só consegui ouvir isso, o silêncio do Senhor, só um silêncio. E Ele me lembrou e me levou a meditar em 2 mulheres fazendo uma caminhada fúnebre, triste, derrotadas, porque aquela caminhada que elas faziam, eu tenho plena certeza, era nesse silêncio sepulcral, um silêncio mortal, onde você ouve apenas o roçar dos seus vestidos na grama, os pés quebrando os galhos, chutando as pedras no caminho. 2 mulheres que iam lá até o sepulcro de Jesus, 2 mulheres levando especiarias para um túmulo, um silêncio absurdo. Mas mesmo sem ouvirem, sem enxergarem nada pelo caminho, o Senhor já sabia o que elas faziam, já estava atento onde elas se dirigiam. E quando elas chegam no lugar, o anjo do Senhor aparece: o que vocês estão fazendo aqui?
Porque esse desespero, porque essa preocupação, Ele vive. Aleluia. Não está aqui, Ele vive. E a gente começou a louvar, olha, se o Senhor fendesse os céus e o Senhor estivesse aqui. E Ele me lembrou que Ele já fendeu o véu do templo de alto a baixo e falou assim: se eu for, aí sim pode vir o Consolador, que é o que eu e você temos. É quem nós procuramos essa noite para que testifique ao nosso coração e nos traga essa certeza que ainda no silêncio, ainda na dor, de lembrar situações difíceis, Ele envia o seu anjo para nos falar: para que você está preocupado? Ele ressuscitou. Aleluia. Você vai ter vida, você tem escapatória, você tem saída. Só glorifica e anuncia a todos, eles não estão mais aqui. Não tem mais pedra tapando a rocha, não tem mais véu do templo. O livre acesso é seu, para que você possa cantar: Maranata, Senhor, volta mais uma vez. Maranata, Senhor, Maranata, Senhor, vem, Senhor, mais uma vez, Pai, e nos leva desse mundo tenebroso, Pai. Nos leva das dores e aflições, Senhor, que nos impede de enxergar o poder e a glória que há no Teu nome, Jesus. É esse o anseio desesperado de uma igreja que sente esse arder no coração de uma saudade imensa, Pai, de viver na Tua presença, Senhor, de contemplar a Sua santidade como o Senhor nos contempla, Pai, de poder te enxergar, Pai, face a face. Maranata, Senhor, vem Jesus, vem Jesus. Aproveita para colocar o seu coração, a sua adoração no altar do Senhor essa noite, para clamar: Pai, eis aqui a minha vida, Senhor, eis aqui a minha história, meus projetos, meus planos, tudo está no Teu altar, Senhor, tudo está nos Teus pés, Pai. Minhas preocupações, meus problemas, minhas aflições estão, Senhor, no Teu altar, porque o Senhor é mais importante. Eu deixo tudo aos Teus pés, Pai, porque eu quero olhar somente a Tua face. Ah, Senhor, ouve o clamor da Tua igreja, que esses corações quebrantados e contritos encontrem, ó Pai, o Teu Consolador, que testifica ao nosso espírito, Senhor, que nos traz mais uma vez a alegria da salvação, que nos preenche, que nos inunda de Ti, Senhor. Ah, Pai, encha-nos mais uma vez, Senhor, mais uma vez, Senhor, mais uma vez. Eis-nos aqui, Senhor, inunda-nos com mais de Ti, Jesus. Não são palavras bonitas que podem tocar seu coração, Senhor. Não é uma performance, Pai, mas é a singeleza de um coração quebrantado, contrito, que entende que não é merecedor por conta própria, nem nunca será de ser, Senhor Deus, o receptáculo do Teu Espírito Santo, mas, Senhor, o Teu sacrifício santo, o Teu sangue derramado, Ele me justifica, Ele nos purifica, nos faz dignos, Senhor, de mais uma vez transbordar do Teu Espírito, Senhor, para impactar não só as nossas vidas, mas todos ao nosso redor, Senhor, para numa quarta-feira, Senhor Deus, sair daqui, Senhor Deus, diferenciados, impactados com o poder do Teu Espírito, que nos capacita, que nos fortifica, Senhor, para ser, Senhor, verdadeiramente essa flecha nas Tuas mãos, Senhor, enviada para restaurar vidas, Senhor, enviada para ser a Tua resposta, Senhor, a resposta de oração de muitos, de clamor de muitos, do anseio de muitos, Senhor. Seja essa a nossa vida, seja essas nossas palavras, Senhor, apenas aquilo que sai do Teu trono, apenas aquilo que é dirigido por Ti, Jesus. Eis aqui os Teus filhos, Senhor.
nossos lábios esse louvor, Pai, que te adora. Na beleza da tua santidade, encontre em nossos lábios, Senhor, esse louvor sincero, Senhor, que vem do mais profundo do nosso ser, Pai, entregando e rendendo a soberania, rendendo a autoridade, rendendo o domínio, o poder a Ti, Senhor, pois só Tu és digno. Só Tu és digno, Jesus. Todas as coroas sejam depositadas a Teus pés, pois só Tu és digno, Jesus. Ouve, Senhor, ouve o nosso louvor, ouve o nosso clamor, Pai. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Ei! Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade Se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu Fere, coração e fere meu coração com uma ferida de fome por ti. fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a Ei! suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Eu vou até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. Diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Isso é o clamor de uma igreja que se coloca na brecha e fala: Senhor, enquanto o Senhor não voltar, eu vou estar aqui louvando, adorando, clamando, gastando todas as minhas forças, dizendo em todo o tempo: Maranata. Uma igreja que apressa a vinda do Senhor, uma igreja onde o Senhor olha para a terra e fala assim: eu tenho que voltar logo, eu não posso ficar distante de trazê-los para a glória do meu Pai.
Isso é uma igreja que apressa a volta do Senhor. Um coração quebrantado e contrito que queima pelo Pai, onde Ele não consegue resistir, fala: eu tenho que buscá-los, tenho que remir esse tempo para trazê-los de volta, consolidar o plano que eu criei desde a fundação do mundo. E nós somos esses que vão ser os indesculpáveis, os incansáveis, o que não dá sono aos seus olhos, o que não se cansa de falar: Senhor, seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade na minha vida, através de mim, Senhor, seja feita a sua vontade, o seu querer, Pai. Encontre, Senhor, nas nossas mãos somente aquilo que te adora. Encontre nos nossos lábios, Senhor, somente aquilo que te adora, que te exalta, que evidencia, Pai, o poder que há no teu nome, que evidencia, Senhor, a obra do teu Espírito Santo transformando as nossas vidas de dentro para fora, de dentro para fora, até que o Senhor venha, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus, eis-nos aqui, Jesus. Se você acredita nisso, se você acredita nesse louvor, se você acredita nisso que você orou, que você clamou ao Senhor, aplauda o Senhor bem forte, aplauda o Senhor bem forte. Glória ao seu nome, Jesus, glória ao seu nome, Jesus, glória ao seu nome. Glória a Deus. A gente chega aqui numa quarta-feira, irmãos, às vezes impactado pelo silêncio, às vezes impactado pelo mundo, às vezes impactado por tantas vidas que não fazem nem ideia do porquê estão perdidos, caminhando uma marcha fúnebre, enquanto o Senhor vive e reina. Mas pela misericórdia dEle, pelo Espírito Santo dEle que move em nós, Ele nos trouxe para aqui, numa quarta-feira, para falar: ei, filho, eu continuo operando na sua vida, meu Espírito Santo continua te movendo, te trazendo para perto de mim, continua te convencendo, te mostrando que ainda tem uma porção maior, que ainda existe uma unção maior que eu quero derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que eu ainda posso e quero fazer muito através da sua vida. Amém? Tem alguém que nos visita essa noite pela primeira vez? Levanta assim a mão. Não? Eita, glória a Deus, 3 irmãos aqui. Quem está vindo lá atrás é o Samuel, né? Deixa eu ver se é. Deus abençoe sua vida, Samuel. Amém. Essa família que está aqui na frente, como nós vamos receber os nossos irmãos? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigado pelo privilégio que vocês nos concedem de adorarmos ao Senhor juntamente convosco. Essa casa é do vosso Pai e é vossa também, e nós somos a vossa família. E saiba de uma coisa: vocês podem escapar de tudo, mas da nossa oração, da nossa intercessão, disso vocês não escapam. Sai do seu lugar, dê um abraço caloroso aos nossos irmãos em nome de Jesus. Você que nos acompanha através das redes sociais, do YouTube, Deus abençoe sua vida e o Espírito Santo de Deus possa te encher, te preencher totalmente onde quer que você esteja. Seja impactado, seja tocado pela palavra do Senhor Jesus. Amém. Paz, igreja. Estamos começando mais um Lagoinha News. Fique atento a todas as nossas informações. Graças a Paz, igreja. O batismo com o Espírito Santo, como ele acontece? Quais são as evidências? E os dons, eles são para hoje? Ou eles já cessaram?
Se você tem essas dúvidas e outras, eu tenho o prazer de te informar que nós vamos ter o nosso primeiro workshop. Ele vai ser sobre pneumatologia, ministrado por um cientista da religião, um teólogo, o pastor Romessi. Olá, queridos, graça e paz do Senhor. Estou com uma expectativa tremenda em Deus, naquilo que Ele vai fazer nesse dia. Se você tem essas dúvidas, por favor, venha, porque será um momento muito especial para a gente aprendermos mais da palavra de Deus. Nosso workshop vai acontecer dia 25 desse mês, às 14h. As inscrições estão abertas a partir de quarta-feira, ele é gratuito. Conto com a sua presença. Atenção papai e mamãe, no dia 8 de agosto irá acontecer o nosso evento tão esperado do ano, o Super Férias. Acontecerá também a Pool Party, que é a nossa festa na piscina. As inscrições irão iniciar no dia 14 de julho e irá até o dia 27 de julho. Não deixe seu filho de fora. Será um dia todo preparado especialmente para as nossas crianças. E nas quartas-feiras, às 20 horas, temos um encontro marcado para o nosso Culto Fé. E simultaneamente a sua criança pode ser ministrada no GC Kids. Eu te convido a estar presente nesse tempo de renovação, palavra e presença de Deus. Os GC são grupos de crescimento onde nós juntos partilhamos da palavra, oramos e vivemos em comunhão. Procure o GC mais próximo de você e venha ser edificado pela palavra do Senhor. E essa é para você, homem de Deus. Todo sábado às 5 da manhã nós temos a nossa reunião de oração dos Homens Hero. Venha ser edificado e forjado para ser um homem segundo o coração do Senhor. Eu espero você aqui. Se você é jovem ainda e amanhã velho será, não perca tempo. Sábado às 20 horas te esperamos no Encontro Legacy. Domingo é dia de celebração. Eu te convido a estar presente em um dos nossos cultos, ou às 10 da manhã ou às 18 da tarde. E para as nossas crianças nós temos o culto Kids e para os nossos pré-adolescentes nós temos o culto Link. E esse é o nosso Lagoinha Coffee, um lugar de comunhão onde antes e depois dos cultos você pode tomar um café ou desfrutar das nossas delícias. E aos domingos temos o nosso almoço para você e toda a sua família. E não deixe de passar na Bookstore. É um espaço com livros e materiais que vão edificar a sua vida espiritual e também vão te ajudar a avançar no conhecimento de Deus. Leve para casa conteúdos que vão falar ao seu coração. A WeCare é o nosso departamento de ação social, onde você pode contribuir com itens de alimento ou limpeza. E também pode ajudar sendo mantenedor mensal. Para mais informações, busque um de nossos voluntários. E esse foi mais um Lagoinha News. Para mais informações, entre em contato com o Telemóvel da Paz ou acesse as nossas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau! Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor bem forte. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Antes da gente passar para a palavra da oferta, cadê as crianças que estão desesperadas? Pelo menos as minhas filhas estão, Jesus. Senhor, já vai tomando a mente e o coração, Senhor Deus, as irmãs que vão cuidar dessas minhas filhas, Jesus, dá paciência, Senhor, sabedoria, Senhor, eu sei que elas vão precisar, Jesus, abençoe minhas filhas, Senhor, aleluia, Jesus, Deus, as crianças podem ir para o culto, ou para o GC Kids, amém. Vamos passar para o momento da oferta. Prometo que vou ser breve. Ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, versículo 15. Capítulo 15, versículo de número 20. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20. Amém? Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Momento de trazer a oferta, de trazer as primícias, de cumprir com esse princípio bíblico, uma ordenança, um princípio. Eu lembro que quem foi o primeiro a fazer isso? O próprio Deus. Linkando com o que nós falamos no momento de intercessão, de oração, onde nós achamos que não tinha resposta, onde nós achamos que a provisão se acabou, o profeta de Deus morreu,
onde aqueles que olhavam para Jesus crucificado falavam: nossa, e agora não tem solução? O Senhor estava só cumprindo um princípio dele e dando a melhor de primeira parte pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E esse que ressuscita se torna em si a primícia dos que dormem, a primícia dos ressuscitados num corpo glorificado, para estar junto ao Pai. Ele, o próprio Deus, é a primícia disso. Há alguns teólogos que vão entender até mesmo como justificativa dessa primícia dos que dormem, inclusive o motivo do qual, na crucificação de Cristo, por que a sepultura se abre, muitos ressuscitam e aparecem as pessoas. Eles falam, a palavra de Deus relatada em Mateus fala assim: olha, e a sepultura, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o sol se tornou em trevas, a terra tremeu e as sepulturas se abriram e muitos ressuscitaram. E outros, alguns teólogos se perguntam, e a gente se pergunta: mas por que isso? Para que isso? E alguns vão dizer assim: olha, assim como Cristo é a primícia dos que ressuscitaram, Ele leva também a primícia dessa leva para o Pai e fala: Senhor, eu não subo de mãos vazias, te encontrei com as primícias. A primeira parte daquilo que eu vou reconquistar quando eu voltar, mas eu já te levo as primícias. A oportunidade que eu e você temos agora é justamente isso, de falar: Senhor, aqui está a parte mais importante, minhas primícias. Aqui está, Senhor, aquilo que o Teu Espírito Santo me convenceu, me moveu a Te adorar, a entregar a soberania e falar: o Senhor é mais importante. Aqui está, Senhor. Não obrigação, não religiosidade, não valores, mas a minha primícia está aqui, Senhor. Nesse sentido, com esse intuito, com esse coração voluntário, se o Espírito Santo, e exclusivamente Ele, move o seu coração, segure as suas primícias, segure as suas ofertas, que nós vamos louvar e adorar ao Senhor com elas. Amém? Pai amado, aqui estão, Senhor Deus, as primícias e as ofertas dos Teus filhos, que com gratidão, Senhor, querem cumprir, Senhor Deus, esse privilégio de ter, Senhor, esse princípio obedecido, Senhor, e honrado em nossas vidas, entendendo, Senhor Deus, que a provisão veio de Ti, que o plano perfeito, o sustento veio de Ti. Nós somos apenas, ó Pai, instrumentos Teus, e assim como Teus instrumentos, Senhor, entregamos a honraria, Senhor, o louvor, a adoração, através das nossas primícias, através das nossas ofertas, a Ti, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode trazer suas ofertas, amém? Vamos louvar ao Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir Tua voz, Senhor, te quero mais. Coloque de pé, Senhor. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Vou seguindo. Estenda suas mãos para cá. Pai amado, aqui estão as primícias, Senhor, e as ofertas dos Seus filhos. Enche-os com Teu
poder, com a Tua glória, com a Tua graça, Senhor. Transborde os celeiros de cada um daquele que está na sua igreja, Senhor. Mesmo aqueles, Senhor, que aqui não estão, Senhor, e estão nesse mesmo momento, Senhor, semeando as suas ofertas e as suas primícias através da internet, em qualquer lugar, Pai. O Senhor possa contemplar o coração voluntário, Senhor, e grato dos Teus filhos, Senhor. Transborde os celeiros dessa Tua casa. Seja aqui, Senhor, a Tua resposta de oração para os Teus filhos necessitados, que eles encontrem aqui, Senhor Deus, a Tua resposta, a Tua provisão, em nome de Jesus, amém. Pai amado, também quero orar a Ti, Senhor, pela vida da nossa irmã que vai trazer a palavra nessa noite. Encha, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo, com a Tua glória e graça. Usa essa vida, Senhor Deus, conforme Tu quiser, Pai. Toma ela nas Tuas mãos, ela é Tua. Fala-nos a Tua mensagem, pois nós queremos Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor pela vida da nossa irmã. Amém? Graça e paz, igreja. Amém? Aleluia. Que bom estarmos juntos em mais um culto. Que prazer compartilharmos a palavra. Pode se assentar nessa noite. O Senhor, Ele tem nos dado palavras, Ele tem nos dado oportunidade, e tudo que nós temos que entender é que nós não somos represas para reter aquilo que o Senhor tem nos dado. Nessa noite, eu creio que o Senhor tem um chamado para a minha vida, um chamado para a sua vida, para estarmos em águas profundas, em lugares profundos. Nós estamos em uma série de pregações sobre imersão no Espírito Santo, e hoje eu quero falar com vocês sobre ser imersos no Espírito Santo. O Senhor, Ele não nos quer em lugares rasos, Ele nos quer em lugares profundos, totalmente mergulhados e submersos pela presença dEle. Eu quero compartilhar um texto com vocês que está lá em Ezequiel 47. Vamos ler alguns textos juntos. Ezequiel 47, a partir do versículo 1. Que diz assim: Depois disso, ele me levou de volta à entrada do templo, e vi água saindo por baixo da soleira do templo, em direção ao oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. E a água descia pelo lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora da passagem da porta norte, e me fez dar uma volta pela passagem de fora até a porta exterior, pela passagem da porta oriental, e vi água saindo pelo lado sul. O homem saiu para o oriente, levando na mão uma corda de medir. Ele mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que batiam na altura dos tornozelos. De novo mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que batiam na altura dos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que batiam na altura da cintura. E ainda mediu mais 1000 côvados, e era um rio que não podia atravessar, pois as águas tinham subido, tornando-se um rio que não se podia atravessar a não ser a nado. Ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me fez voltar à margem do rio. Quando voltei, vi um grande número de árvores de cada lado do rio. Então ele me disse: estas águas saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto. E, ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão doces. E por onde quer que o rio passe, haverá todo ser vivo que vive em enxames e muitíssimos peixes. Porque essas águas chegarão lá para que as águas do mar se tornem doces. E por onde quer que esse rio passe, tudo viverá. Até aqui vamos ler a palavra do Senhor. O Espírito Santo, Ele tem comunicado muito ao meu coração sobre essa visão de Ezequiel. Essa é uma parte da visão de Ezequiel. E o que eu acho muito interessante é que a visão de Ezequiel, ela comunica com a gente aqui na terra, e ela traz uma promessa futura também.
nós conseguimos ver Deus mostrando para Ezequiel algo terreno e algo celestial. Quando nós comparamos com Apocalipse 22, a partir do versículo 1, onde João ele vai descrever, olha, vi um rio que brotava debaixo do trono, e árvores que suas folhas serviam para remédio. E Ezequiel também vê essas árvores, que os seus frutos eram comestíveis e as suas folhas não murchavam, nem o seu fruto faltava. Essas árvores davam frutos novos todos os meses, porque as suas águas saem do seu santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Ou seja, isso era uma visão do futuro trazida também por João a Ezequiel. Quando Ezequiel começa a ver aquela pequena fonte brotando debaixo do altar, a visão podia ter parado ali, mas a visão não parou ali. Ezequiel começa a ver aquela fonte brotando e passando pelo templo, lá do sul e lá do norte, no oriente. E Ezequiel começa a ver de onde aquela fonte ia brotando. Mas a visão não parou aí. Ele podia ter se contentado com aquela visão. Deus podia ter mostrado só aquilo. E o Espírito Santo, novamente, ele veio no meu coração e falando, tem muita gente que se contenta somente com águas que brotam do altar. Tem pessoas que estão sentadas, pessoas que estão ali se conformando somente com aquilo que está jorrando do altar. Elas estão vendo aqui pequenas fontes de água jorrando e elas estão se conformando só com isso. Achando que todo culto, aquilo que elas têm recebido, é só isso que Deus tem para a vida dela. Não é só isso. Há águas profundas. Há águas profundas aonde o Senhor quer me levar e quer te levar. Ei, o Senhor tem nos chamado essa noite a não viver somente das comidas que são nos dadas aqui nos cultos fé, no culto de domingo, mas a buscarmos por profundidade na presença do Senhor. Apareceu aquele homem, mediu 1000 côvados, mais ou menos 500 metros. E ele fez Ezequiel passar. Ezequiel não passou sozinho. Não temos como entrar no rio do Espírito sozinho. É pela misericórdia e pela graça do Senhor. Pela força dos nossos braços, nós não seremos cheios da presença do Senhor. Pela nossa própria força, nós não alcançaremos águas profundas. Aquele homem fez Ezequiel passar. Ele mediu 1000. Ezequiel andou muito fácil. Os pés dele estavam na areia. Ele estava na margem do rio. Andar na água, com água no tornozelo, a gente levanta as pernas, vamos andando tranquilo. E aquele homem fala, Ezequiel, vamos embora, mais 1000. Mais 500, 1 km. Águas que davam no joelho. A dificuldade de andar começa. E andar dentro da água não é como andar fora da água. Há um trabalho de Ezequiel andando dentro desse rio. A nossa caminhada com Deus é assim. Buscar por intimidade não é algo fácil. Buscar por intimidade é algo que custa. Aquele homem mediu mais 1000, Ezequiel, vem. Águas nas cinturas. Mais dificuldade. Sabe, querido, às vezes nós andamos 250 metros e nós já estamos cansados. Senhor, fortalece o cansado, dá força, Senhor, ao que está sem vigor. Mas nós andamos tão pouco. Nós estamos andando mais, nos empenhando mais, correndo mais por coisas terrenas e não pelas celestes. Há um trabalho de Ezequiel a andar naquele rio. Ele não gastou o mesmo tempo que ele gastaria andando 500 metros sem água. Foi mais custoso, foi mais doloroso, foi mais lento. Sabe Deus o que estava passando pela mente de Ezequiel? A qualquer ponto podia afundar. E novamente o homem falou, mais 1000, vem Ezequiel. E ele começou a andar mais 500 metros.
E Ezequiel já viu um rio em que não podia mais andar. Um rio profundo. Um rio extenso em profundidade. E somente quando Ezequiel, ele entra nesse rio, ele tem esse trabalho de caminhar, ele persiste na caminhada, na visão que ele estava tendo, é que a visão dele muda. É que a visão dele começa a mudar. Há um chamado de Deus nessa noite, para que comecemos a caminhar. Não importa se você está andando de 1 em 1 metro, o importante é que você não pare. A nossa maior dificuldade como cristãos hoje é mantermos a frequência, a constância. Mas tem algo que não muda. Somente aqueles que estão constantes é que verão a Deus. Somente aqueles que andam na constância, que param, caminham ainda que lentamente, mas caminham, é que alcançarão ao Senhor, é que viverão coisas que pessoas querem viver, mas não querem buscar. Somente aqueles que persistem na busca pela presença do Senhor encontrarão a Deus. Mas nós ultimamente temos desistido muito fácil. Nós temos desistido fácil demais, sabe? Qualquer vento nos derruba. Nós corremos um sério risco de estarmos na margem do rio, achando que estamos mergulhados no Espírito Santo e não estamos. Nós corremos um sério risco de estarmos aqui todos os cultos, sentados, achando que estamos salvos e não estamos. Nós corremos um sério risco de dizermos que amamos ao Senhor e não amamos, porque nós não temos tempo para Ele. Nós não disponibilizamos tudo o que temos a Ele. Acabou, queridos, acabou o tempo de pessoas rasas. Esse rio é a representação do próprio Espírito Santo. Tem coisa que nós podemos fazer, que é caminhar o que Ezequiel fez, mas tem coisa que é do Senhor. Porque aqui na palavra do Senhor vai nos dizer, por onde esse rio passar, tudo viverá. Quem faz viver é o Senhor, quem ressuscita é o Senhor, quem dá o não é o Senhor, quem dá o sim é o Senhor. A medicina diz não, Ele diz sim. Do que nós temos medo? Do que nós temos medo? O que tem nos impedido? Essa é uma análise para a nossa vida. Nós temos que nos colocar diante do espelho, tirar as nossas vestes, ficar vulneráveis e analisarmos a nós mesmos. Senhor, será que eu estou vivendo uma hipocrisia? Será que eu estou vivendo na margem do rio? Nós temos que nos analisar. Sabe, tem muitos crentes que estão assim, ó, bem na margem. E eles estão convictos que o rio vai vir um banzeiro, né? Vai catar eles na margem. Eles estão convictos que vai vir o rio do Espírito até eles. Não, você tem que entrar. Você tem que andar. Você tem que se movimentar. O reino dos céus não é parado. Ezequiel, o próprio livro de Ezequiel vai nos dizer, olha, havia rodas e essas engrenagens rodavam e o trono de Deus estava sobre elas. O trono de Deus não ficava parado. O reino de Deus não é parado. Você não foi chamado para estar sentado nesse banco. Acorda, Lagoinha. Nós não fomos chamados para aceitar o Jesus aqui na frente e estarmos sentados em um banco. Ide por todo o mundo. Façam discípulos. É trabalhoso, mas é um chamado que é meu e é teu. E se nós não estamos fazendo, estamos sendo negligentes com a palavra. Estamos sendo negligentes com o reino de Deus. E muitas das vezes levantamos as nossas mãos e dizemos, Senhor, eu te amo. Não amamos.
relógio, não amamos. E o Senhor me confronta muito, porque eu vou ser sincera com vocês, esse tipo de palavra me confronta e eu falo, Everton, é uma palavra muito dura, mas nós não fomos chamados para amaciar egos. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus e nada mais que a palavra de Deus. E se ela me dá uma régua de quem ama Jesus, é assim e ponto. Se eu não estou me encaixando erradas, a errada sou eu, não é a palavra. Se você não está se encaixando, não, o errado não é o Senhor. Se Ele não deu aquilo que eu quero, seja eu a errada e não Ele. Ah, querido, o Senhor, Ele tem nos dado chances de mudanças dia após dia. Ei, Ezequiel, caminha, caminha, tem mais. E me fez passar, me fez passar, me fez passar. O seu trabalho é buscar. Aonde Deus vai te levar não é problema teu. A revelação que Ele vai te dar não é problema teu. O nosso trabalho é estar com isso daqui no chão. O nosso trabalho é jejuar, não é fácil não, tá? Não é fácil, é por isso que nós caminhamos. Não é fácil abrir mão daquilo que gostamos de comer. Não é fácil abrir mão dos dias bons. Não é fácil estar horas em oração. Não é fácil. Mas é o nosso trabalho. Ei, tem muitas pessoas que estão vivendo como essa vida, como se a vida terrena fosse a nossa vida primária. Não é não, tá? Essa vida aqui é a nossa vida secundária. Aqui nós vamos viver por um período de tempo. Busquem aquilo que é eterno. A palavra de Deus manda que nós venhamos buscar aquilo que é eterno, que teremos para apresentar diante do Senhor naquele dia. Tem uma frase que me aterroriza na Bíblia, em toda a Bíblia. Aparta de mim, eu não vos conheço. Imagina estarmos servindo aqui todo o culto, estarmos liderando, mandando mensagem para os irmãos que não vieram, e chegar naquele dia, aquele quem dizemos que amamos, dizer que não conhece o meu nome. Imagine a vida que nós temos levado. É tempo de despertarmos, é tempo de estarmos submersos, mergulhados. Quando nós entramos no rio do Espírito, o controle não é nosso. Ali os nossos pés não tocam o chão. Nós vivemos na dependência do Espírito Santo. É a correnteza dele que nos leva para onde ele quer. E nós, como filhos obedientes, só vamos. Quando nós entramos na profundidade do Espírito Santo, a palavra começa a se cumprir na nossa vida. Ei, sejam guiados pelo Espírito Santo e de maneira nenhuma satisfarão os desejos carnais. Mas só consegue ser guiados pelo Espírito Santo aquele que adentra o rio, aquele que busca. Mas muitas vezes nós estamos fazendo propósito, 3 dias, nada acontece, a gente desanima. Vou orar aqui 3 dias, vou buscar 3 dias, como se o Senhor tivesse prazo, como se Deus tivesse alguma obrigação. O tempo é dele, a ordem é dele, o dia é dele. Nós não damos ordem para aquele que nos criou, nós obedecemos às ordens dele. Se nós temos um carro, nós temos uma casa, nós temos saúde, nós temos família, é pela bondade ou misericórdia dele. Ou alguns de nós conseguem se levantar aqui e dizer algo que conquistou pela sua própria força. Algo que não foi
de nós. Há um lugar de amor maior, de devoção maior, de obediência maior. Deus não te chamou só para isso. Deus não nos chamou só para olhar o que pessoas estão vivendo, só para viver de orações alheias, ora por mim. Não, Ele nos chamou para lugares maiores e mais profundos. O rio do Espírito, ele precisa invadir lugares, ele precisa entrar em lugares onde pessoas não o conhecem, e nós levaremos esse rio. No versículo 6, ele me perguntou: viste, filho do homem? O homem está falando com Ezequiel: ei, Ezequiel, você viu que há um lugar maior? Há um lugar mais profundo? Há um lugar de devoção maior? E quando Ezequiel, ele retorna à margem, a visão dele está completamente mudada. Lembrando que Ezequiel, ele estava na margem do rio e ele só via um rio. Enquanto ele andava, nada mudava. Ele continuava vendo o rio. Mas depois que ele viu águas profundas, ele é levado à margem novamente e a visão dele muda. Ele vê árvores frutíferas de um lado e de outro. Essas árvores davam frutos. As folhas não murchavam. E as suas folhas serviam para remédio. Sabe, querido, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. A água, ela fluía debaixo do altar do Senhor. Porque naquele tempo o tabernáculo, o templo era onde o Senhor habitava. Mas lendo João 7,38, o Senhor mostra quem é a habitação. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirá, não são fontes, é rios de água viva. Rios de água viva. Antes a habitação jorrava de um templo, hoje o rio jorra daquele que crê em Cristo. E o nosso papel é nos movimentar, levar esse rio, levar esse rio, levar esse rio. É o nosso papel. Mas sabe o que tem acontecido? Muitas pessoas estão acostumadas com águas barrentas. O livro de Jeremias vai nos dizer: 2 delitos esse povo cometeu: abandonar o Senhor e cavar cisternas furadas para si. O Senhor abominou, porque eles cavaram cisternas que não retiam água. Ei, o Senhor não te chamou para ser cisterna furada. Ele não te chamou para ser uma cisterna furada. O Senhor abomina cisternas. Analise o homem a si mesmo. Eu não estou no papel de analisar a sua vida, mas você está. E esse é o nosso chamado. Vamos nos analisar e vermos como estamos diante do Senhor. Quem aqui pode dizer o dia da volta dele? Nós somos a habitação do Espírito Santo. Do nosso interior flui rios e rios e rios de água viva. O que nós não podemos fazer é estarmos parados. Nós não podemos entrar aqui e sermos apenas observadores da água que jorra do altar. Olha que água jorrando desse altar. Eu vou me contentar em beber dessa água, eu vou embora. E às vezes quando chegamos lá fora já esquecemos de tudo. Quando chegamos lá fora já voltamos novamente ao estado que estávamos. Quando nós conhecemos verdadeiramente Jesus, a nossa vida muda. Se a nossa vida não mudar, nós não conhecemos Ele.
Se a nossa vida não mudou, não conhecemos verdadeiramente Jesus. Nós criamos um tipo de Jesus que aceita os nossos pecados. Nós criamos um tipo de Jesus que afaga o nosso ego, o nosso orgulho. Nós criamos um tipo de Jesus que aceita tudo e todos. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é renúncia. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Jesus. O Evangelho é renúncia. Jesus, ele não veio e ele não morreu para que a gente permanecesse na mesma vida. 30 anos de igreja, quanto tempo você tem de oração? 5 minutos. O Senhor não nos chama para isso. Há um rio e nós estamos bebendo de cisternas barrentas. Há fonte de água viva e nós estamos bebendo de cisternas furadas e barrentas. Estamos com sede, tendo a água viva perto de nós. João 4 mostra aquela mulher em desespero. Ela achava que ela só precisava da água natural, mas não, ela precisava da água viva. A água viva estava ali, é Jesus puxando para o espiritual e ela puxando para o terreno. Senhor, não tem nem com que tirar água, vai me dar água? Ah, mulher, se tu soubesses. Ah, mulher, se tu soubesses. Quem é que te pede água? Ah, Lagoinha, se tu soubesses. Se tu soubesses aquele que tem te chamado, aquele que tem te despertado pelas madrugadas, se tu soubesse daquele que está com os braços abertos esperando mais, ele quer se revelar, o Senhor se esconde para que a gente procure, e nós estamos cansados de procurá-lo. Só vive coisas extraordinárias, e eu não estou trazendo para o terreno, eu estou levando para o espiritual, sobrenaturais, aqueles que verdadeiramente buscam por elas. Não há como ter uma vida cristã sem a busca pelo Espírito Santo. Não há como. Nós somos morada do Senhor, para que a gente adentre no rio. Os nossos ouvidos precisam estar abertos ao entre do Espírito Santo. Isso é uma condicional, e Ezequiel 37 vai nos falar isso. Quando eu falo que é papel do Espírito Santo reviver, é papel do Espírito Santo transformar, é papel do Espírito Santo fazer, e o nosso é só de buscar pela vontade dEle. Ezequiel 37 vai nos falar sobre isso. Ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Que palavra nós temos ouvido ultimamente? Quais são os conselhos que nós temos ouvido? Será que nós temos buscado orientação e direção na palavra? Como tem sido quando nós precisamos tomar decisões importantes na nossa vida? Ouve a palavra do Senhor, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Espírito. Nós temos esquecido o papel do Espírito Santo. Ele não é uma força, ele é o próprio Deus. Ele não é o poder, ele não tem poder, ele é o poder. O Senhor nos chama nessa noite a experimentar mais. A experimentar mais. Que o nosso entendimento possa se abrir, que os nossos olhos possam se abrir, que o Senhor nos livre de sermos pessoas com um coração duro. Que o Senhor nos livre de sermos pessoas orgulhosas. Pessoas que não aceitam
mas a misericórdia do Senhor nessa noite. A misericórdia do Senhor para a nossa vida nessa noite. Talvez a sua vida com Deus esteja morta. Ou talvez a sua vida com Deus não está como era antes. Você possa estar dizendo dentro de si: antes eu orava mais, antes eu fazia mais, antes eu tinha mais tempo. Mas não vamos colocar desculpa. Ele é o primeiro. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para que haja mudança e transformação sobre a sua vida. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, te faz ver essa live, essa transmissão, para que o seu entendimento seja aberto e para que você possa mudar, buscar, mas pela presença, e entenda que nada nesse mundo vai se comparar à presença do Espírito Santo. Não há bens terrenos que seja como Ele. Coloque-se de pé. Há um tempo, há um convite para que a gente adentre por essas águas. Ainda que com medo, mas que a gente não pare de caminhar. Há um convite para sermos cristãos, verdadeiramente cristãos. Pessoas que amam a Cristo acima de todas as coisas. Que amam a Ele até que nada mais importe. Não importa a situação, eu amo ao Senhor. Não importa o que eu estou passando, eu amo ao Senhor. Amamos o Senhor de todo o nosso coração, alma e entendimento. Quando a palavra do Senhor vem nos falar em entendimento, é porque o amor, ele não é louco. Não, o amor é entendido. Nós amamos porque nós sabemos quem Ele é. Nós amamos porque entendemos o que Ele fez. Nós o amamos porque Ele é digno. E nada mais. Feche os seus olhos, fechem os seus olhos. Ah, Jesus, ensina-nos, Senhor, a amá-lo cada dia mais. Senhor, leve essa igreja a um nível maior, a um nível mais profundo de conhecimento, de entendimento, Senhor, ao nível mais profundo, Senhor, da Tua presença. Nos livre, ó Deus, de sermos árvores infrutíferas, de acharmos que estamos cheios e estamos vazios. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Livra-nos, Senhor, de sermos guiados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas vontades, pelo nosso querer. Senhor, nós queremos te amar mais. Ah, Senhor, toma os corações aqui nessa noite. Senhor, o Senhor é aquele que traz de volta a vida. O Senhor vivifica, rio do Espírito Santo. Eu te peço nessa noite, comece a fluir por esses corações agora. Senhor, se há vida com Deus que está precisando ser reavivada, reaviva, Senhor, a sua igreja. Leve os seus filhos de volta ao primeiro amor. Comece a interceder, comece a orar. Peça, Senhor, transforma a nossa vida. Transforma, ó Deus. Me tire do estado em que eu estou. Senhor, eu quero ver mais, eu quero tocar mais, eu quero contemplar mais. Quanto mais nós vemos, mais queremos. Quanto mais bebemos, mais sede temos. Ah, Jesus. Existe um rio, Senhor, aleluia,
flui do teu rio do Espírito. Ah, rio do Espírito. Que